E agora a gente vai para mais um módulo aqui, eu vou falar sobre reciprocidade. Esse gatilho é muito importante, é muito bacana que você utilize desde o começo no digital. Quanto mais você utilizar, mais resultado você vai acabar tendo também dentro de qualquer tipo de plataforma, tá? Reciprocidade nada mais é do que um gatilho embutido na nossa cabeça desde que a gente nasce. Como que ele funciona? Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa foi lá e te deu um bombom. Na hora, o que você sente vontade? Retribuir esse presente de alguma forma, ou mesmo agradecer, você se sente grato e você quer retribuir. Porque o ser humano em si, ele é generoso. Se você não tiver esse gatilho dentro de você, tem algum problema. Mas todo mundo nasce já com isso de fábrica, né, digamos. E existe um ponto na reciprocidade que é muito interessante, que é o seguinte: a maioria das pessoas, quando elas vão retribuir aquilo que você fez, elas não medem de maneira proporcional. Vou te dar um exemplo para você conseguir entender e imaginar um cenário como um todo, tá? Vamos pensar uma coisa. Quanto custa um almoço, né? Enfim, pode variar tipo R$10, R$20, 15, 30, 50, 80, R$120. Tem diversas variações do quanto pode custar um almoço. É ou não é verdade, né? Só que existia um período na minha vida em que eu, minha esposa e minha filha, né, a gente veio de uma origem muito humilde, né? Por mais que talvez a gente esteja se conhecendo agora, mas você não saiba. Mas a gente morava na periferia de São Paulo não muito tempo atrás, alguns anos, né, cerca de 3 anos e meio, 4 anos atrás, e a nossa vida foi transformada 100% através realmente do marketing digital. E hoje com resultados assim, completamente fora da curva, mais de 50 mil cursos vendidos dentro da minha estrutura como produtor. Enfim, foi uma mudança muito drástica da água para o vinho. Depois qualquer coisa você busca lá o meu nome no YouTube, busca no Instagram, você vai saber um pouco mais da minha história. Mas enfim, eu quero que você entenda o seguinte: reciprocidade voltando para o lado do almoço, tá? Lembra que eu te falei quanto custa um almoço? Houve momentos na nossa vida, quando a gente morava lá na periferia de São Paulo, a gente morava numa casa que era mais ou menos 3 cômodos, né? E lá dava enchente, era do lado de um córrego, era uma situação muito ruim, tinha rato, era um lugar terrível, de verdade mesmo. E o que acontecia era que muitas vezes a gente não tinha o que comer. Essa é a realidade. Ou eu, a minha esposa e a minha filha. E na maioria das vezes, pra gente comer, a gente tinha aqui na nossa vizinha, que era a avó da minha esposa, a gente era vizinho de parede, né? A gente alugava aquela casa pequenininha, que era o que dava pra gente pagar. Não sei se você conhece São Paulo ou sabe quanto custa os aluguéis aqui, mas é uma das regiões mais caras. Acho que é uma das mais caras do Brasil, né? Acho que tem umas regiões do Rio de Janeiro que são mais caras, mas São Paulo tá entre a top 3 pelo menos. E pra você ter uma noção, lá onde a gente pagava aluguel era R$350. R$350. Imagina como que era essa casa dentro de umas regiões mais caras nesse valor. Era terrível, né? E a gente não tinha dinheiro para comer. Nessa época eu não tinha nem emprego direito. A gente vendia coisas de porta em porta, né? E a avó da minha esposa, quando a gente não tinha como almoçar, ela era educada, né? Ela era gentil. Ao invés de ficar falando, vocês não têm o que comer, vem aqui, ela chamava a gente para almoçar de uma maneira educada, como se fosse só por educação mesmo, sabe? E muitas vezes a gente ficava sem graça, ou eu, a minha esposa, e aí só minha filha comia, ou então só minha esposa comia. E teve até uma época que eu acabei trabalhando no telemarketing, e lá eu ganhava mais ou menos R$900 por mês, e foi uma outra época muito turbulenta nas nossas vidas, né? Minha filha na época, se não me engano, estava com mais ou menos uns 3 ou 4 anos, e foi uma época muito conturbada. E nesse período, o que acabou acontecendo foi que por muitas vezes a gente só tinha o que comer porque ela realmente dava alguma refeição pra gente, e várias vezes a minha esposa ia lá à noite, quando eu voltava do telemarketing, falava que ia jantar, mas que ia jantar em casa, pegava um prato de comida, levava pra nossa casa, e aí ela pegava aquilo ali, guardava, transformava na marmita que eu ia levar pro trabalho no outro dia. E olha que doideira, quando eu levava essa marmita pro trabalho, eu não tinha R$2 lá aqui no centro de São Paulo, era R$2 para usar o micro-ondas para esquentar. Então o que eu fazia? Eu colocava lá na mochila, não tinha esse dinheiro para esquentar, só que eu entrava 11 horas no trabalho. Geralmente esse horário aqui no Brasil, né, já tá um sol do caramba. E o que acontecia? Como eu ia de mochila, a marmita ia esquentando. Eu demorava quase 2 horas, né, de condução para chegar até lá, mais um trechinho que eu andava. Então eu ia com a mochila no sol, ela dava uma esquentada. Na hora do almoço ela ficava fria, mas não tanto, porque eu não tinha aqueles R$2 para esquentar realmente a comida, né? E o que acaba acontecendo é que quando a gente para pensar... Agora, lembra que eu te falei quanto custa o almoço? Aí eu te faço uma pergunta agora. Quanto custava esse almoço que me deram naquela época?
Você entende que não existe um valor tangível? Porque era uma coisa de um altíssimo valor, porque eu não tinha. Aquilo lá era extremamente necessário para mim naquele momento, né? Os anos foram se passando, a nossa vida mudou. Hoje, assim, a gente conseguiu dar uma vida maravilhosa para a avó da minha esposa também. A gente tirou ela daquele lugar. Não só a nossa vida foi transformada, mas também a da nossa família. A gente tirou ela de onde ela morava. Hoje ela mora numa casa bacana, num bairro legal aqui em São Paulo também, bem próximo da nossa residência. Enfim, foi o meu modo de trazer a reciprocidade, de trazer um pouco da alegria que eu sentia quando ela me ajudou, quando eu precisava de ajuda. Foi desproporcional pra caramba, não foi? Lembra que eu te falei quanto custa o prato de comida? Foi desproporcional. Só que eu me senti na obrigação de fazer com que ela se sentisse da maneira como eu me sentia na época, que era totalmente grato, porque aquilo mudava o meu dia. Então eu pensei, putz, eu vou mudar o dia dessa pessoa também, entendeu? Então, muitas vezes, a reciprocidade faz com que você entregue mais do que aquilo que você recebeu. E como você vai agir com reciprocidade com os seus clientes no marketing digital? É muito simples. Eles vão ter reciprocidade com você no momento em que você entregar atenção, responder dúvida, for realmente uma pessoa atenciosa, preocupada em resolver os problemas deles. E isso daqui vai estar tudo dentro do método Bolt que o Thiago vai te passar. Então, quando você entrar naquela parte de fazer perguntas, saber sobre a pessoa, realmente se interesse por ela. Porque a reciprocidade que ela vai estar dando para você não é somente a questão de te achar uma pessoa legal, mas ela vai te remunerar financeiramente comprando seu produto. Porque ela vai pensar, caramba, ele foi tão atencioso comigo, então vale a pena comprar o produto, porque realmente ele é um representante daquilo que ele está conversando e ela já sabe que vai cair alguma comissão para você. E as pessoas não ligam. É igual quando você vai no restaurante e o garçom é super atencioso com você. Você liga de ter que pagar os 10%? Provavelmente não. Você só liga quando a pessoa é chata pra caramba, né? Ou quando você tá meio liso. Aí você liga de dar essa comissão. Mas o ponto principal é que a maioria das pessoas no seu estado de espírito normal é extremamente generosa. Então, ative a reciprocidade, fazendo com que as pessoas ao seu redor sintam a vontade de retribuir a maneira como você é gentil, educado e dedicado. É assim que você consegue construir relacionamentos e a base de qualquer estrutura de vendas é você se relacionar bem com pessoas. Esse é um dos gatilhos que eu considero um dos mais importantes, porque todo mundo vem com ele de fábrica.